Oi pessoal, vamos gravar mais um pouquinho. Faltam os exercícios de 8 a 15. Vamos ver se a gente consegue gravar tudo agora, tá bom? É a continuação então daquela aula 24. Nossa aula 25 é a continuação dos exercícios de resumo, de revisão de conjuntos numéricos e radicais, que está no livro na página 58 e 59, tá bom? Então, exercício 8 diz assim: sendo A igual a raiz quadrada de 24, que não é exata, correto? E B, a raiz quarta de 36, que também não é um número exato. O valor do produto AB, ou seja, A vezes B é... Então, é isso que nós vamos calcular agora. Se o A é a raiz quadrada de 24 e o B é a raiz quarta de 36, quanto vale o produto de A por B? Ou seja, raiz quadrada de 24... produto vezes raiz quarta de 36. Então, esse é o cálculo que eu devo fazer, correto? Gente, aqui, ó, nós temos índices diferentes. Ó. Aqui é o índice 2, aqui é o índice 4. Então, a rigor, eu não posso multiplicar do jeito que está aqui. Ou eu faço um radical, tiro o MMC de 2 e 4, e aí faço a conta, ou eu, antes de fazer isso, tento simplificar esses radicais. Quem sabe depois de simplificados, eles acabam não ficando com o mesmo índice. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 24, vou fatorar, ó, 24, divido por 2, dá 12, divido por 2, dá 6, divido por 2, dá 3, divido por 3, dá 1. Então, a raiz quadrada de 24, eu posso dizer que é a mesma coisa que a raiz quadrada de, ó, como é quadrada, vou usar quadrados, tá? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, ó, tá? Aí, vezes, vou fazer a mesma coisa com a raiz quarta de 36. Raiz quarta, vou fatorar o 36, dividido por 2 dá 18, dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ó, aqui a raiz é quarta, não saiu ninguém elevado à quarta. Mas como saíram números elevados ao quadrado, isso já ajuda. Porque eu também posso simplificar, ó, 2 com o 4, 2 com o 4. É o que eu vou fazer, tá bom? Então, aqui, ó, nesse de cá, eu vou já cortar o quadrado com a raiz quadrada, corta e sai esse 2, então fica 2, raiz de 2 vezes 3, se quiser colocar 6 já pode, vezes, e aqui, pessoal, eu vou atuar, ó, como se tivesse separado, porque a gente sabe que é a mesma coisa, se estão todos no mesmo radical, eu posso colocar um radical para cada um, e vou simplificar o 4 e o 2, ó, então vai ficar 4 dividido por 2, vai dar raiz quadrada de 2 elevado a 1, ó, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, vezes, vou colocar esse separado já também, raiz, ó, mesma coisa, 4 e 2, simplificando, 4 dividido por 2 dá 2, e o 2 por 2 dá 1, então fica 3 elevado a 1. Agora eu vou multiplicar e você percebeu que agora os radicais são todos quadrados? Então não vou precisar tirar MMC, porque depois da simplificação eles ficaram com o mesmo radical. Então, esse 2 está aqui, a multiplicação dessas 3 raízes quadradas vai dar uma raiz quadrada, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3 dá 36, olha que maravilha, a raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 vezes 6, 36, e aí 2 vezes 6, 12. Então, nós temos o resultado final, 12, que aqui no nosso livro é a alternativa C. A gente vai lá na alternativa C e marca sobre ela. Certinho? Exercício 9 agora. Exercício 9. A expressão. Aí eu tenho aqui, ó. Raiz cúbica da raiz sexta de 2 à nona, tudo isso elevado à quinta potência, vezes raiz sexta da raiz cúbica de 2 elevado à nona, também elevado à quinta potência. Quer saber o resultado disso, ó? A expressão que está aqui é igual a, e aí tem as alternativas. Muito bem. Bom, essas alternativas, para chegar nelas, numa delas, eu tenho que fazer o cálculo primeiro. Gente, antes de qualquer coisa, observe aqui, ó.
Raiz cúbica da sexta de 2 à nona à quinta. Raiz sexta da cúbica de 2 à nona à quinta. Esse elemento, gente, é exatamente igual a esse elemento aqui. Tudo bem, pessoal? Ó, eu tenho, aqui a única diferença, tenho a raiz cúbica da raiz sexta, que é a raiz sexta da raiz cúbica. Se você for analisar, quando eu tenho uma raiz dentro da outra, ó, sem nada no meio, é raiz de raiz. Tem uma aula sobre isso. Raiz de raiz, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar os índices e fazer uma raiz só. Então, essa raiz cúbica de raiz sexta, na verdade, a quinta, ela é a mesma coisa que a raiz índice 3 vezes 6, 18, conservo 2 à nona e mantenho a quinta. Então, ó, 3 vezes 6, 18, vira uma raiz só de índice 18. Vezes, quando eu vou fazer com a outra, dá na mesma, gente, porque olha, 6 vezes 3 também é 18. Na multiplicação, 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 é a mesma coisa. Então, raiz, índice 18, de novo, de 2 à nona, tudo isso elevado à quinta. Olha lá, ó. Então, o que nós vamos fazer agora, ó? Eu tenho um número, a quinta, vezes ele, a quinta de novo, tá? Então, eu posso simplificar esse 18 com esse 9, ó. 18 divide por 9, dá 2. Então, fica a raiz quadrada de 2 elevado a 1, porque 9 dividido por 9 dá 1 e 18 dividido por 9 dá 2. Vezes, aqui é a mesma conta, ó. 18 por 9 dá 2 e o 9 por 9 dá 1, tá? Só que esse aqui está elevado à quinta e esse aqui também está elevado à quinta. Então, ficou raiz quadrada de 2 à quinta vezes raiz quadrada de 2 à quinta. Vocês estão vendo que eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base? Então, vai dar raiz quadrada de 2 e eu vou ter que somar os expoentes, ó, a multiplicação de mesma base. A base é raiz quadrada de 2 e aí eu faço 5 mais 5, 10. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado à décima. Que eu vou ajeitar isso aqui, gente, ó. Igual raiz quadrada de 2 à décima, eu posso colocar esse 10 aqui dentro, é a mesma coisa, já fizemos uma aula sobre isso. E agora é só simplificar. Aqui é um 2 invisível, 10 dividido por 2 dá 5. Aqui vai dar 1, ou seja, vai sumir o radical. E nós vamos ter então aqui um 2 à quinta. 2 à quinta, a gente sabe que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, o resultado dessa multiplicação simplesmente é 32, que é a nossa alternativa E. Então, a gente vai lá e marca sobre ela. Certinho? Vamos lá, nosso exercício número 10 agora. Exercício número 10, vamos lá. Ajeitar aqui, muito bem. Ó, qual é o valor da expressão? Raiz quadrada de 32 mais 4 raiz de 8 menos raiz de 50 menos raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Então, eu quero saber quanto dá toda essa conta aqui. Gente, raiz de 32 não é exata, raiz de 8 não é exata, de 50 não é exata, quadrado de 2 não é exata. Então, como que eu faria isso se eu não soubesse simplificar? Então, o procedimento aqui é, temos que fazer a simplificação desses radicais. Porque aí eles pode aparecer um monte de radical igual e aí a gente poder somar e subtrair, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificar esses radicais e para isso a gente vai fatorar os números que estão aqui dentro, tá? Então, eu vou começar fatorando 32. 32, a gente já fez isso milhões de vezes. Divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. É o 2 à quinta. Então, eu venho aqui e coloco no lugar do 32, eu vou colocar, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 sozinho. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 sozinho. Por que eu estou colocando de quadrados em quadrado? Porque está dentro da raiz quadrada e a gente sabe que quem tem quadrado corta e sai, é o que eu vou fazer daqui a pouco. Mais esse 4 vezes copia e vou usar o 8 fatorado. Olha o 8 fatorado daqui para baixo, pessoal, ó. O 8 fatorado é 2 ao cubo. Mas como ele está numa raiz quadrada, eu também vou fazer 2 ao quadrado, 2 sozinho. Me interessa ter quadrado para cortar com a raiz quadrada. Menos o 50 tem que fatorar. Então, vou lá no cantinho e fatoro o 50. 50 divide por 2 dá 25.
Não divide por 2 nem por 3, não dá exato. Divide por 5, dá 5. Divide por 5 dá 1. Ó, 2 e 5 ao quadrado. Então, quando eu fatoro 50, eu vou colocar 2 vezes 5 ao quadrado. Menos, e aqui, gente, esse raiz de 2 ao cubo, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada de 2 não está elevado ao cubo? Olha o que é um 2 ao cubo, não é isso aqui, ó, 2 ao cubo? Eu vou colocar esse 2 ao cubo assim, 2 ao quadrado vezes 2. Pode? Não só pode, como deve. Porque já que eu sei que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, mas como está dentro da raiz quadrada, eu coloco com quadrado e separo 1, ó. Continua sendo 3, 2 aqui. Só que aqui tem um quadrado, eu posso cortar, certo? Muito bem, agora eu vou fazer a simplificação, os corta e sai da vida, ó. Corta e sai. Corta e sai. Esse que não corta, não tem quadrado, fica na raiz. Mais 4 vezes, ó. Corta e sai. Esse que não tem quadrado, fica na raiz. Menos, ó. Corta e sai. É o 5 que sai. Esse 2 que não tem quadrado, fica na raiz. Menos, aqui também corta e sai. E esse que não tem quadrado, fica na raiz. Observe que agora é todo mundo raiz de 2. Então, o que não dava para fazer, agora dá. Tá bom? Vamos lá? 2 vezes 2, 4 raiz de 2, mais 4 vezes 2, 8 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, vou copiar, e menos 2 raiz de 2, vou copiar também. Certo? Como todo mundo agora aqui é raiz de 2, eu posso fazer a conta como se fosse em x isso aqui, ó. Ó, 4 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 são 12 raiz de 2. 12 tira 5 são 7. 7 tira 2 são 5 raiz de 2. Certo? Também poderia ter feito assim, ó. 4 mais 8, 12. Devo 5 e devo 2, devo 7. Tá? E aí 12 tira 7, 5 raiz de 2, que é o nosso resultado, que é a alternativa A. Então, vou lá na alternativa A e marco ela. Certinho? Esse foi o nosso exercício número 10. Vamos para o exercício número 11. E o exercício 11 está na outra página. Deixa eu ajeitar isso aqui, ver se eu consigo fazer caber aqui. Muito bem. Vamos lá. Exercício número 11. No nosso exercício número 11, fala assim: se o x é igual a 1 menos raiz de 3 e o y é igual a menos 1 mais raiz de 3, o número real que expressa o valor x ao quadrado menos y ao quadrado é? Então ele quer saber qual é o resultado de eu pegar o x elevado ao quadrado e tirar o y elevado ao quadrado. Ele quer saber o valor numérico disso. Então a providência é trocar essas letras por esses valores aqui, tá? Como é uma subtração, gente, uma adição algébrica, eu tenho que pôr no parêntese. Então no lugar do x eu vou colocar 1 menos raiz de 3 e é para elevar ao quadrado. Aí menos, agora eu vou abrir um lugar para o y. O y é menos 1 mais raiz de 3 e também é para elevar ao quadrado. Então, em outras palavras, ele quer que a gente calcule esse resultado aqui, ó. No lugar do x ao quadrado, por isso o parêntese, menos, aí o lugarzinho do y, no parêntese também, elevado ao quadrado. O que é uma expressão elevada ao quadrado? É ela vezes ela mesma. Então, eu vou fazer, ó, 1 menos raiz de 3 ao quadrado, eu até vou fazer separado aqui, tá, pessoal? Vou fazer separadinho aqui, ó. Ó, 1 menos raiz de 3 ao quadrado, vou fazer ela aqui, depois eu vou fazer a outra. E depois subtrair. O que é um negócio ao quadrado? É ele, 1 menos raiz de 3, vezes ele mesmo, 1 menos raiz de 3. Então, 1 menos raiz de 3 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Vamos distribuir? Ó, 1 vezes 1, 1, mais com menos dá menos, 1 vez raiz de 3, Agora o segundo termo, ó. Menos com mais dá menos,
Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, menos com menos dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado, tanto faz. E fazendo continha, ó. Raiz de 9, gente, é 3. Então aqui, ó, mais 3 e mais 1 dá mais 4. E devo uma raiz de 3 e devo outra raiz de 3, devo 2 raízes de 3. Então esse é o resultado desse aqui, ó. Certo? Guarda o resultado aqui. Agora eu vou fazer o resultado do outro, ó. Fazer esse aqui agora. Não esse menos depois eu tiro. Então agora eu vou fazer menos 1 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. O que é uma coisa elevada ao quadrado? É ela, menos 1 mais raiz de 3, vezes ela mesma, menos 1 mais raiz de 3. Vou fazer essa conta agora, certo, pessoal? Olha lá. Distribuindo, menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Menos com mais dá menos, 1 vez raiz de 3, raiz de 3. Agora esse vezes esse, ó. Mais com menos dá menos, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 mesmo. Mais com mais é mais, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9. Tudo de novo, fazendo continha. De novo, ó. Raiz de 9 é 3. Ó, 3 mais 1, 4. E devo uma raiz de 3 e devo uma raiz de 3, devo 2 raízes de 3. Professora, deu o mesmo resultado que o anterior? Deu, poderia dar, não tem problema nenhum, tá bom? Aí vamos fazer a conta que ele pediu. A conta que ele pediu é essa aqui, ó. Ó, a conta que pediu é essa aqui. Quanto dá isso ao quadrado, ó, que é esse resultado aqui, menos isso ao quadrado. Então, já vou pegar esse resultado ao quadrado, ó, que é o 4 menos 2 raízes de 3 e tirar, ó, esse elemento ao quadrado deu isso aqui e vou tirar esse elemento ao quadrado que deu 4 menos 2 raízes de 3. Certo? Tudo no parênteses, porque tem o menos e o menos é mal. O menos distribui e troca todos os sinais aqui, gente. Aí vou eliminar esse parênteses aqui, vou deixar 4 menos 2 raízes de 3 é o primeiro, não tem nada na frente, eu só tirei o parênteses. Aqui distribui menos com mais, menos 4, menos com menos, mais 2 raízes de 3. Tá vendo? Ó, o menos com mais dá menos e o menos com menos dá mais. E aí, olha o que vai acontecer. 4 tira 4, 0. Devo 2 raízes de 3, tenho 2 raízes de 3, corta também. O que sobrou na conta? Absolutamente nada. Então, nós temos aqui que deu 0, que é a alternativa D. Então, tudo isso aqui deu 0. Certinho, pessoal? Vamos para o exercício 12 agora. 12. Exercício 12. Sabendo que, ó, raiz índice x de raiz quadrada de 2 é igual a raiz índice 12 de 2. Então, sabendo isso, ó, que a raiz índice desconhecido da raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que a raiz índice 12 de 2. E a outra informação é que a raiz cúbica da raiz índice y, desconhecido também, de 5 é igual a raiz índice 15 de 5. Sabendo isso, qual é o valor de x menos y? Essa é a pergunta do exercício, tá? Dá para descobrir esse x? Dá, e muito facilmente. Por que dá para descobrir facilmente? Pelo seguinte, pessoal, ó. Aqui é um 2 invisível, correto? E aqui é 12, ó, 2 e 2. Lembra que raiz de raiz é só multiplicar. Então, na verdade, ó, 2 vezes x dá 12. Então, quem que é o x? É o 6. Tá, gente? Ó, 2 vezes x é o 12. Raiz de raiz tem que multiplicar para virar uma raiz só. Então, a raiz índice 2x, que dá 12, quanto que é o x? É 6. Né? Ó, aqui tem que ser 6, porque 2 vezes 6 que dá 12. Então, o x a gente já sabe, ó, o x é 6. Aqui também tá fácil, gente, ó. Raiz de raiz, ó. 3 vezes que número que dá 15, já que dentro é igual, ó.
3 vezes que número que dá 15? O 5. Então, ó, 3 vezes y, desculpa, não é x aqui, né? 3 vezes y é igual o índice daqui, que é 15. Então, o nosso y só pode ser 5. Só pode ser 5, porque 3 vezes 5 que dá 15. Certo? E aí vem aqui, ó, o meu, então, x menos y vai ser, o x é 6, menos o y é 5, 6 menos 5, 1, que é a nossa alternativa A. Alternativa A, que diz que o x menos y vale 1. Certo, pessoal? Então, tem que fazer o cálculo, senão não descobre, não. Exercício 13, deixa eu copiar ele aqui, ó. Exercício 13, qual é o número inteiro que você obtém quando simplifica a expressão? Deixa eu copiar a expressão aqui, ó. É 3 raiz de 10 menos, aí tem uma divisão de raiz de 10 sobre raiz de 10 tira 3. Então, em outras palavras, ó, quer saber quanto dá essa conta, pessoal? Tudo bem, ó? Exercício 13, qual é o número inteiro? Então, com certeza vai dar um número inteiro. Qual é o número inteiro que se obtém quando se simplifica essa conta aqui? Então, vamos começar, gente, ó. Eu tenho que fazer uma racionalização de denominadores aqui embaixo. Ó, nada de falar 3 raiz de 10 menos 1 raiz de 10, porque isso aqui é dividido por raiz de 10 menos 3. Então, eu tenho que começar aqui, ó. Eu vou pegar essa expressão, vou até copiar ela aqui embaixo, ó. Raiz de 10 sobre raiz de 10 tira 3. Vou pegar essa expressão aqui, ó. Tô pegando isso aqui. Deixa eu identificar bem para vocês verem, ó. Vou pegar isso aqui sem pensar nesse menos e vou fazer ela aqui separada, tá bom? Separadinha aqui de tudo, gente. Isso é um caso de racionalização, ó. Tem uma diferença envolvendo um radical no denominador. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado. Lembra como é que racionaliza isso aqui? Pego de baixo, troco o sinal do meio e coloco em cima e embaixo. Então, vou multiplicar isso por raiz de 10 mais 3, tanto em cima como embaixo. Esse é o fator racionalizante, ó. Troco o sinal aqui, coloco em cima e embaixo igual. E aí enche de parênteses onde for necessário, é necessário na sominha e na subtração. Aí vamos distribuir em cima. Acho que eu nem vou distribuir, tá? Vou deixar sem distribuir, depois eu faço isso no final. Raiz de 10 vezes, vou manter aqui o raiz de 10 menos 3, mais 3, desculpem. E embaixo tem que distribuir, não tem outro jeito. Vamos lá. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é a raiz de 100 ou raiz de 10 ao quadrado. Mais com mais dá mais. Raiz de 10 vezes 3, é só encostar, põe o número sem a raiz na frente. 3 raiz de 10. Menos com mais dá menos. 3 vezes raiz de 10, continua 3 vezes raiz de 10. Ó, espicha aqui se não coube. Menos com mais dá menos. 3 vezes 3 são 9. Igual, vou fazer continha. Observe que aqui vai cortar, ó. Tenho 3 raiz de 10, devo 3 raiz de 10, corta. Aqui também corta e sai, fica só 10. 10 menos 9, ó. 10 menos 9 vai dar 1 embaixo. Gente, denominador 1, ó. Toda essa conta aqui vai dar 1. Denominador 1 não precisa escrever. Então, na verdade, fiquei só assim, ó. Com raiz de 10 vezes isso aqui, sobre 1. Sobre 1 não precisa colocar. Então, é só fazer a parte de cima. Que agora eu vou distribuir. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é a raiz de 100 ou de 10 ao quadrado, tanto faz. Mais com mais dá mais. Raiz de 10 vezes 3 é 3 raiz de 10. E aí, gente, ó. Raiz quadrada de 100 é 10. O mais 3 raiz de 10 eu vou simplesmente copiar e não vou fazer nenhuma outra conta. Nada de somar 10 mais 3, porque aqui é com raiz e aqui é sem raiz. Tudo bem? E aí vamos ver qual é a alternativa que nós temos para essa situação. Ah, não acabou, desculpa. Não acabou esse exercício. Isso aqui, ó, é o resultado disso aqui. Ainda faltava fazer o quê? 3 raiz de 10 menos o que deu daqui, tá bom? Então, ó, esse resultado é esse resultado aqui, ó. Foi colocado aqui. Então, agora eu vou voltar lá na expressão pedida no começo, que era 3 raiz de 10 menos o que deu aqui, que é tudo isso, gente, que eu vou ter que colocar no parênteses, porque tem um menos na frente. Esse menos, ele inverte os sinais. Então, copio 10 mais 3 raiz de 10. E agora sim, ó. Tá vendo? Ó, então, 3 raiz de 10 menos
O que deu essa conta, que eu acabei de fazê-la aqui, deu esse resultado. Só vou distribuir o sinal aqui e beleza. Então, 3 raiz de 10, menos com mais, menos 10, menos com mais, menos 3 raiz de 10, copia. Aí, olha o que vai acontecer. Tenho 3 raiz de 10, devo 3 raiz de 10, corta. Sobrou isso aqui na conta, ó, que é o resultado, então, final do exercício número 13, que é a alternativa D, certo? Alternativa D, que dá menos 10. Depois eu faço uma outra aulinha só pra gente continuar esse exercício, então faltam somente o 14 e o 15.